Seja bem-vindo ao podcast Vendedor Desejado. Esse aqui é o episódio 7 e hoje eu vou falar sobre como você pode aproveitar a pandemia para criar sua marca própria aí na sua carreira, tá bom? Vamos à vinheta. Fala, meus amigos! E aí? O que é que vocês estão achando aí do nosso podcast, hein? Quero pedir mais uma vez aí essa ajuda, essa opinião. Quero criar junto com você esses conteúdos. E quero também que você me traga aí, né, a tua percepção em relação ao nosso podcast do Vendedor Desejado, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre como é que você pode pegar, né, aproveitar toda essa situação de pandemia, pós-pandemia, enfim, essa situação onde tudo muda, né, com todo mundo, e você utilizar isso para alavancar a criação da tua marca pessoal, alavancar a tua carreira, tá? Edvaldo, é possível? O que é que pode fazer? É muito difícil. E aí, o que é que se faz nesse momento? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Já quero aproveitar para pedir também para você compartilhar, né, essa informação, esse podcast com alguém que você goste, com alguém que você acredite que vale a pena ele ouvir, assistir, consumir esse conteúdo aqui desse episódio, tá bom? É assim que a gente vai crescendo, é assim que é a forma que você vai ajudando as pessoas e ajudando o canal, ajudando o podcast a se desenvolver ainda mais, tá bom? É só isso, é só compartilhar. Se você gostar, você clica lá no gostei, mas é muito importante que você reaja, tá? Reaja, faça uma reação, que eu também me sinto conversando, né, com você, quando a gente conversa com alguém que retorna, né, o que a gente está falando, que dá um feedback, é muito legal. Então vamos lá. O que é que eu separei aqui para a gente falar nesse momento que muita gente tem falado, pandemia, pós-pandemia, muita gente está quebrando, pode ficar pior, enfim. O que é que eu acho sobre tudo isso, tá certo? Eu tenho desenvolvido nesses últimos tempos um olhar de positividade sobre as coisas. Como é que é esse olhar, Edvaldo? Você não quer mais saber das notícias ruins? Você quer ficar alheio às notícias? Não, eu estou tentando, não só durante a pandemia, mas desde a minha formação lá em coaching, eu enxergo as situações e tento separar o que vai agregar e o que não vai agregar, tá? Porque é muito fácil, o nosso cérebro ele absorve muita coisa. E quando a gente fala de uma área comercial, quando a gente fala de carreira, enfim, nós somos bombardeados o tempo todo sobre informação, notícias ruins, sobre muitas coisas que tiram a gente do eixo, sabe? Tiram a gente do... começa com foco, às vezes no início do mês, sei lá, vai lá, começa, daqui a pouco acontece alguma coisa, acontece outra, alguém lhe puxa, enfim, distrações. E quando você menos espera, você achava que ia estar ali, você está do outro lado, e não tem nada a ver. Então, é um exercício, tá? Isso não é algo que você vai fazer hoje e amanhã não faça mais. É um exercício que você vai fazer interno, que eu tenho feito. E nesses momentos de muitas mudanças, as pessoas começam a falar muitas coisas, a repetir o que ouvem e travam. As pessoas travam. Com medo, né, do que pode acontecer, com medo de perder talvez uma renda que ela tinha, com medo de perder um familiar, alguém que ela goste, e o medo começa a travar. O que é que eu posso trazer isso para você? Você está dizendo, Edvaldo, que não é para ter medo, que é para você encarar os fatos com frieza? Não necessariamente, tá? O que é que eu estou trazendo aqui de técnica? Isso é técnica realmente dos maiores especialistas, principalmente em comportamento,
trazem. Você precisa, às vezes, sair um pouco, né, enxergar de fora, como se você estivesse enxergando de fora do teu próprio olho, assim. Como se você estivesse se enxergando de fora, para que você perceba que tipo de sentimento está acontecendo ali, o que é que está acontecendo de fato, quais são as verdadeiras consequências, tá, de determinada situação. No caso de pandemia, o que é que de fato está acontecendo, e não você ficar conjecturando possíveis coisas que dificilmente podem acontecer, mas se acontecerem vai ser muito ruim. Então vamos lá. Eu separei aqui 4 pontos para que você aproveite esse momento de instabilidade, esse momento de mudança, né? A gente saiu da situação padrão e passamos por uma situação nova, e agora está todo mundo sem saber o que é que vai fazer. Primeiro ponto é o seguinte: no meio desse turbilhão, você precisa identificar assuntos que você mais gosta, tá? Como assim assuntos que você mais gosta? Você precisa identificar aquilo que normalmente você fala com prazer, aquilo que você fala, que você conversa naturalmente, aquilo que as pessoas falam que você é bom, tá? Aquilo que talvez até aquele assunto que você enxerga que é relevante, tá? Talvez até você não tenha um amor por aquele assunto, mas você sabe dominar, sabe conversar sobre aquilo e tal. Isso já é muito importante, porque nos últimos episódios eu já venho falando sobre isso, que é importante você ter um conhecimento mais homogêneo, tá? Saber um pouco sobre vários assuntos. Mas é muito importante que você se especialize em algumas coisas. Que você não só se especialize, mas que você concentre em alguns momentos sobre alguns assuntos que justamente são esses, tá? Por que você precisa fazer isso? Porque dessa forma, mesmo que no primeiro momento as pessoas não validem você, né? Não ainda lhe enxerguem como uma autoridade, mas isso vai ser uma construção de médio e longo prazo. Então, se você acha que construir uma marca pessoal é de uma hora para outra, talvez funcione em alguns outros segmentos, mas de forma consistente, tá? Você precisa realmente concentrar, você precisa ter alguns assuntos mais específicos que você domina, certo? Então, para que você não fale sobre tudo, que você acha, todo mundo lembre de você sobre tudo, você precisa começar a marcar ali, demarcar qual é o assunto que você quer que as pessoas lembrem de você. Primeiro passo, isso é muitíssimo importante, certo? E também tem que ser relevante isso, né? Para as pessoas, tem que ser relevante. Então, não precisa ser relevante para todo mundo, mas para um pequeno grupo de pessoas, se aquele assunto for relevante, já é um ponto a mais para aquele tipo de assunto, certo? Dessa forma, você vai dar o primeiro passo, a primeira atitude que você pode ter. Qual é a segunda atitude? É você trazer a sua experiência para aqueles assuntos que você vai começar a abordar, a falar, com mais detalhes, certo? Caso você ainda não tenha experiência, você traz a sua visão. E a sua visão, ela tem detalhes. Por que é que eu falo detalhes? Porque se você falar da mesma forma como todos os outros especialistas falam, como todo mundo fala, você vai ser igual a todo mundo, você não vai se destacar em momento nenhum. Então, assim, você não precisa ser melhor, falar melhor ou pior do que A ou B. Você precisa falar com mais detalhes sobre a tua visão. Porque os detalhes que você... inclusive, o vocabulário que você usa pode ser diferente do vocabulário de A, B ou C. Tá? Então, você pode falar sobre os mesmos assuntos, talvez até sobre ali a mesma... detalhes parecidos, mas com vocabulário diferente, que é o seu, com o seu sotaque, enfim. Você traz a sua visão na sua forma mais natural e respeitosa, obviamente, tá bom? E aí isso
já é um outro ponto muito importante, porque isso vai trazer verdade na tua fala, isso não vai soar como balela, e isso vai ser... As pessoas vão começar a ver que realmente você tem embasamento para falar sobre tal assunto. Qual é? Ah, Edivaldo, mas o que é que isso tem a ver com carreira? O que é que isso tem a ver com vendas? É justamente nesse início de construção que muitas pessoas falham, porque elas acham que é só vender, 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 é só procurar vaga, procurar vaga, procurar vaga, e esquecem que assim, elas representam uma marca, a sua imagem, ela representa alguma coisa. E esse alguma coisa é isso que você vai estar construindo no início, tá bom? Então, esse é o segundo ponto, trazer detalhes, fala com mais detalhes, tenta ser um pouco mais profundo, tenta trazer o seu sotaque igual eu trago, tenta, enfim, traz a sua cara, bota a tua cara naquele assunto, naquele determinado ponto, certo? E a tua experiência, se você tiver, é muito mais legal. E quando você fala que, sei lá, vou dar um exemplo, você vai falar sobre mercado de cimento. Ah, eu tenho experiência com cimento, eu vendi cimento. E aí, quando você fala que já visitou 47 clientes e teve 2.897 toneladas vendidas enfim, quando você traz às vezes números quebrados, sabe, que é mais detalhado, quando você traz informações de nome de pessoas, então isso soa mais forte o argumento que você está falando, tá bom? Então, usa isso, né, com honestidade, usa isso de forma íntegra e vai construindo, né, a tua imagem ali sobre os assuntos que você está tratando, tá bom? Terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto que eu coloquei aqui para que você use a pandemia para começar a criar essa marca pessoal? É começar a descobrir como é que as pessoas enxergam você, tá? Não adianta você achar que não, mas eu sou uma pessoa comunicativa. Mas será que as outras pessoas enxergam realmente você como comunicativo? Será que elas entendem de fato tudo que você fala? Ou você fala muito rápido, tá? Ou você acha que está fazendo uma piada e na verdade elas não estão gostando, sabe? Ou você está querendo vender alguma coisa ali, né, forçando uma barra para bater uma meta e o cliente está lhe enxergando como uma pessoa que só quer extrair dela, né, que só quer tirar vantagem e não está nem aí para ela. Então, assim, começa a perceber e começa a perguntar, começa a captar feedbacks das pessoas para você ter noção de como é que elas enxergam você, tá? Tem várias técnicas que você pode aplicar, mas a principal delas é perguntar mesmo, tá? E aí, isso vai te dar um balizador muito forte, porque se você acha que você está comunicando de uma forma, se você está... Quando eu falo comunicar, é você passar essa imagem de uma forma A, e na verdade elas enxergarem como B, algum sinal que você está deixando não está correspondendo. E aí você tem que fazer uma autorreflexão, uma autoanálise sobre suas atitudes, sobre de que forma... às vezes os mínimos detalhes importam, né? Às vezes é alguma coisa que você usa, sei lá, será que essa pulseira aqui que eu estou usando agora, será que isso passa uma informação, uma imagem diferente do que eu queria passar quando eu botei ela? Tá? Então isso é muito importante em entrevistas de emprego, em conversas com parceiros, com clientes, enfim, é muito importante de várias formas. E assim, você não precisa ficar noiada com isso não. Isso pode ser sutil. Isso não precisa ser uma coisa muito... e aí, como é que tu me enxerga? Porque às vezes pode ser que fique chato também. De tempos em tempos, você vai tentando, né, captar,
entendeu realmente, de que forma às vezes você enxergou isso que eu falei, ou você percebeu isso que eu falei, enfim, vai tentando colher esses feedbacks, que vai ajudar muito na construção aí da sua marca pessoal, como vendedor ou vendedora, que é o que eu trato muito aqui, ou na carreira, no que você for fazer na vida, tá bom? Muito bem, muito bem. Então, esse foi o terceiro ponto, tá bom? O quarto e último ponto que eu coloquei aqui hoje é justamente deixar os sinais certos. Como assim, Edivaldo, eu vou deixar sinais certos? Eu não entendi nada disso. É o seguinte, sinais é isso que eu falei para você nesse instante. Quais são os sinais que você tem deixado aí? Sabe aquelas mensagens subliminares que às vezes você deixa colocando um adesivo no teu carro? A cor das roupas que você usa, o vocabulário que você usa às vezes, enfim, todo tipo de interação com as outras pessoas são sinais que você deixa sobre você, diretos ou indiretos. Então se talvez as pessoas não estão enxergando você da forma correta, talvez os sinais que você está deixando, que você tinha certeza que eram sinais de acordo com o que você percebia, não eram aqueles que as pessoas realmente estão entendendo, tá? Então, faz uma análise aí no teu dia a dia, na tua vida. Quais são esses sinais que você tem deixado para o teu chefe, para o teu cliente, para o teu parceiro de trabalho, para o seu paciente, se você for dessa área, enfim, para as pessoas para os seus familiares, tá? Quem mais está perto de você, mais percebe. Então, deixar os sinais certos vai ajudar muito a você construir essa tua marca pessoal. Isso aqui são passos que, se você começar a fazer agora, você vai ter muito mais chance de criar uma marca pessoal. Obviamente que existem outras formas, existem várias outras formas, você pode aplicar outras técnicas, mas eu acredito que esse é um dos passos mais importantes, que é o passo da atitude. É a atitude de dentro para fora, tá? É uma marca quando você cria de dentro para fora e não de fora para dentro, quando não é só uma maquiagem sobre você. Tá certo? Então, era isso. Esse era o conteúdo que eu queria deixar aqui para você. Se você gostou, dá um ok lá. Eu gosto muito quando você comenta. Quando você comenta é muito mais legal, porque aí eu vou ter mais sinais, né? Vou saber qual é o feedback que você trouxe. Você pode consumir meus conteúdos em várias plataformas, ouvindo no podcast, Spotify, Deezer, no Anchor, no Google. Você pode assistir no YouTube, você pode ver lá no LinkedIn, se você quiser dar uma olhada. E aí eu vou colocando conteúdos específicos. Esse é um conteúdo que eu coloco na maioria das redes sociais, mas em cada uma delas, inclusive no Telegram, que é onde eu tenho um pouco mais de liberdade, assim. Aí eu vou colocando conteúdos mais específicos, mais sobre bastidores, sobre o que eu estou fazendo ali, sobre o meu dia a dia como vendedor também, tá certo? Então é isso, aproveita essa pandemia, né? Por pior que ela seja, mas tenta separar, sair desse furacão, começar a pensar sobre esses pontos que eu te falei e começar a aplicar, né? Deixa as pessoas falarem lá, né? Deixa elas cogitarem, conjecturarem sobre o futuro e começa a criar o teu futuro a partir de agora, tá bom? Era isso que eu queria passar. Muito obrigado por estar até aqui e até o próximo episódio do podcast Vendedor Desejado. Até mais.